Oi, pessoal. É, quem quiser dar uma curtida e tal, né, para começar e para dar uma força pro canal que tá muito devagarzinho, né? Fiquei até um mês sem fazer vídeo nenhum. Aí ontem eu fiz e aí ficou um vídeo longo e que eu deixei acho que muitas pontas soltas, né? E uma dessas pontas soltas, é uma hora que eu tava dizendo que a esquerda devia ser a favor do fim, né, de não existir bilionário. E aí eu falei assim, mas não quero que mate o bilionário, né? Falei assim, eu sou da esquerda democrática, né? E aí eu queria falar um pouco sobre isso, né? E fiz umas críticas, eu acho, à União Soviética e tal, né? Eu até citei um livro do Rui Fausto que eu tenho aqui, eu tô lendo, eu tinha lido um texto. E agora estava lendo a introdução, né? E eu nem concordo com ele. Eu até elogiei ali o livro do Rui Fausto, em certa medida, mas enfim, então eu queria colocar alguns pingos nos is, assim, né? Explicar o meu posicionamento e meu lugar de fala, né? E nessa questão da violência, né? Eu queria, conversando com a esquerda, vamos chamar assim, radical, né? Que é um grupo que eu acho que já está um pouco mais próxima da realidade, né? É um grupo com o qual eu quero dialogar bastante, né? Lembrando que radical é ser sensato, porque vai à raiz do problema, né? Mas, então vamos lá, o que é essa questão da violência, né? Na esquerda, né? E como eu me posiciono. Eu não sou da esquerda cirandeira, good vibes, tudo vai dar certo, vamos cantar que a coisa flui, que acha que a gente só... Enfim, eu não sou da esquerda cirandeira, não, mas eu também não sou... Eu não acho uma boa o discurso da violência. Eu sei que, eventualmente, pode não haver solução, né? As coisas na humanidade muitas vezes se resolvem de formas violentas, né? As revoluções, em geral, se dão de forma violenta. Mas eu advogo uma ideia de uma esquerda, na medida do possível, pacifista, tá? E aí quando eu fiz uma crítica à violência, né? Quando eu falei que eu não quero eliminar o burguês, né? Eu quero eliminar a burguesia enquanto classe, né? Mas não o burguês em si, né? Eu não acho que matar as pessoas seja, assim, sempre ruim, né? Eu me incomodo com aquelas frases que às vezes as pessoas equivocadamente falam, meio de brincadeira, mas eu não gosto muito, né? Tipo, Stalin matou foi pouco, guilhotinou foi pouco, eu não acho bom, não. E aí vocês podem dizer, bunda mole, né? A vida é dura mesmo, não tem como enfrentar a burguesia sem haver uma guerra. Talvez isso seja verdade mesmo, né? Mas assim, mas eu acho que a humanidade, a gente deve tentar conter ao máximo a violência, né? É claro que quando em legítima defesa a gente tiver que usar da violência para se defender, não tem outra alternativa, né? Eu mesmo, eu pessoalmente, eu vou evitar a briga a todo custo, mas se alguém quiser me bater de qualquer forma, eu vou tentar me defender, né? Eu vou tentar, e me defender às vezes vai ser atacando também, né? Então, assim, eu só queria me colocar num ponto assim, de fazer uma crítica a qualquer apologia da violência, né? Eu acho que a esquerda tem que ser melhor que a direita em tudo, inclusive nessa relação com a violência. Mas a gente também não pode ser completamente bunda mole, né? Assim, né? Enfim,
É complicado, né? Mas eu acho que a gente tem que achar um meio termo, né? Eu tenho 53 anos de idade, já li um pouco, né, sobre a história do mundo, já tenho uma vivência e eu vou advogar. Queria até conversar com essa esquerda radical que tem várias esquerdas radicais, tem radical em vários aspectos. E tem umas que tem esse discurso da violência presente, né? É uma minoria da minoria. A maioria da esquerda brasileira, a gente quase não tem esquerda, né? Mas, assim, a maioria é democrática, é pacifista, mas às vezes também é equivocada em outros aspectos, é caso de direita, né? Então você tem uma esquerda que é radical e acertada em vários aspectos, mas que às vezes, na minha opinião, uma parte dessa esquerda radical usa um discurso. Teve um professor universitário que há uns anos atrás, numa palestra, estava lá falando uma coisa, nem vou citar o nome dele não, mas ele dizendo, como dizia Gramsci, uma coisa assim, né, na ponta do fuzil, e aí a direita usou aquela fala dele na mídia, olha como a esquerda é violenta. Então, quer dizer, eu acho que esse discurso da violência a gente não ganha nada. Primeiro que eu acho que assim, a violência tem que ser contida, o ser humano já é muito violento, né? E segundo, que fazer esse discurso numa situação que a esquerda não tem força nenhuma ainda, né? A gente está tão longe de poder fazer qualquer enfrentamento físico, né, com a direita, que é super armada, é super violenta, é super assassina, super torturadora, né? Então, assim, além da violência em si não ser uma coisa boa, usar esse tipo de discurso hoje em dia, eu acho assim eu sou muito crítico, né? Tanto da violência como valor e sim como discurso da violência, essa bravataria. Eu acho a esquerda, uma parte dela, uma parte que às vezes até concordo, radical, fica muito bravateira, e é ridículo, é antiprodutivo, e assim, então, eu queria falar isso, mas isso não quer dizer que eu seja da esquerda cirandeira, que eu acredito que tudo vai se resolver com flores, né? Agora, claro, se resolver com flores é melhor, né? Mas eu sei que às vezes não é possível, mas eu sou a favor de uma contenção da violência, né? Eu acho que os seres humanos já são muito violentos, né? Os sistemas... E aí eu vou acabar, o título desse vídeo aqui deve ser As Esquerdas, a Violência e a União Soviética, porque eu também fiz uma crítica, eu acho, à União Soviética nesse último vídeo de ontem, mas eu também quero pontuar que eu também não demonizo a União Soviética, não. Eu acho que a União Soviética foi fundamental para a melhoria de vida da classe trabalhadora no mundo inteiro, não só na União Soviética, como no mundo inteiro, porque... Então, assim, eu não sou contra a Revolução Russa. Mas eu tenho algumas críticas ao bolchevismo, né? Aliás, eu estava até achando que o livro do Rui Fausto era melhor do que eu achava, porque ele ia fazer essa crítica ao bolchevismo e tal. Mas também estou dizendo que o bolchevismo é uma coisa horrorosa, tá dizendo? Ele é o que é, ele é fruto de suas realidades. A gente tem que enxergar um pouco assim as coisas, né? A gente tem que enxergar os fenômenos sem ter que taxar isso é bom, isso é ruim, isso é como é, né? Como se construiu, né? Então, assim, a gente tem que entender, né? O bolchevismo. Então, assim, eu vou tentar conversar um pouco sobre a União Soviética aqui, né, também. Né? Então, eu acho que eu já consegui dar um pouco conta, em alguma medida, de me explicar em relação à violência, né? Eu acho que a violência ela tem que ser contida, embora eu concordo que provavelmente, eventualmente, muitas vezes na história não há solução, né? Tem legítima defesa, você tem que usar da violência também, mas eu não acho boa a glamorização, a estetização da violência, eu não acho boa, né? Então, assim, apesar de eu não ser uma esquerda cirandeira, eu valorizo a democracia como um valor mesmo, embora a democracia burguesa para mim não seja democracia, e eu sou a favor de direitos humanos, eu acho fundamental, eu acho que a dobradinha que a gente devia ter como para nos balizar é socialismo, né? E direitos humanos, né?
embora eu tope até uma social-democracia, eu acho que eu sou bastante moderado, né? Muito moderado, apesar de eu ser radicalmente contra o neoliberalismo. Eu acho o neoliberalismo um horror absoluto, eu acho que é inaceitável, como o fascismo e o nazismo também são inaceitáveis, né? Mas eu toparia até uma social-democracia, né? Mas eu conheço as críticas, né? Inclusive da Rosa Luxemburgo, a social-democracia, por isso que também eu não abro mão também da Revolução Socialista, não. Eu acho que a gente não dá para ter um caminho fechado, dizer assim. Por isso que a questão da violência, apesar de eu achar que a gente deve evitar ao máximo, eu sei que pode haver momentos que, para se defender, a classe trabalhadora tenha também que usar da violência, mas eu, assim, prefiro que... Assim, eu sou a favor da gente tentar diminuir ao máximo a violência, não colocar a violência como algo positivo, né? Eu sei que a violência é revolucionária, etc e tal, sei que grandes transformações da humanidade, boas até, tiveram que haver violência, mas assim, não é algo que eu gosto de levantar essa bandeira. Eu prefiro levantar a bandeira do pacifismo, mas é claro, a gente tem que usar de legítima defesa, né? Muitas vezes não tem solução, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? É em relação à violência. O segundo ponto em relação à União Soviética, né? A União Soviética ela foi importante, né, para a classe trabalhadora da humanidade, mas ela teve vários problemas, né? O Rui Fausto, né? Tô até, o livro dele tá aqui, deixa eu ver se tá aqui, eu mostrei o livro dele, tá do outro lado ali, tá do outro lado. Mas o livro dele, ele até chama de, como que é? Despotismo burocrático, né? A gente teve, de fato, uma burocracia que se apropriou da Revolução, né? E aí, nesse momento, as pessoas chamam até de stalinismo, né? Mas eu, assim, também quero trabalhar um pouco. Vamos falar um pouco, assim, primeiro, dessa questão da burocracia, né? Vou dar um dado aqui concreto, só para a gente desmistificar a União Soviética, para quem é muito viúva da União Soviética, acha a União Soviética uma maravilha, assim, não é, né? Assim, não foi, né? Não foi nos processos de Moscou, na década de 30, né? Que perseguiu os próprios socialistas que fizeram a Revolução, né? Foi um processo satúrnico, né? No sentido de que devorou os seus filhos, né? A Revolução Russa. Como também criou, olha que eu nem gosto tanto dessas palavras privilégios, mas criou privilégios, né, para uma casta burocrática, né? Os membros do Partido Comunista, por exemplo, tinham direito a supermercados especiais, né? A hospitais diferentes. Gente, isso aí é uma degeneração do sistema, né? O socialismo que tem para os membros do partido hospital diferente, mercado diferente, não é socialismo, tá? Queria contar uma coisa interessante para vocês. O Boris Yeltsin, você lembra? O Boris Yeltsin, aquele presidente russo alcoólatra que jogou a Rússia lá embaixo, né? A Rússia teve seu momento de seus piores momentos, né, sob o governo do Boris Yeltsin, né, que era um cara alcoólatra, né? E acho que numa das bebedeiras dele, acho que ele já era prefeito de Moscou quando aconteceu isso, mas ele se catapultou nacionalmente quando ele, numa das bebedeiras dele, ele num gesto, pode dizer que demagógico ou não, né? Ele, em vez de ir no hospital do Partido Comunista, ele foi num hospital comum, né? Você vê que um hospital comum lá na Rússia, né? Na União Soviética, não era tão ruim, né? Mas ele foi no hospital comum, em vez de ir no hospital dos membros do Partido Comunista. E aí ele ganhou popularidade, né? Acho que ele já era prefeito de Moscou nessa época. E aí ele ganhou popularidade nacional e acabou virando, né? Presidente, né?
acho que foi presidente, secretário-geral, acho que foi presidente da Rússia, né? E então, assim, o socialismo soviético não era socialismo, né? Era um burocratismo, né? É isso que eu queria, assim, só contar isso para vocês entenderem que as críticas à União Soviética são devidas, mas não a demonização, né? Qualquer comparação entre a União Soviética e a Alemanha nazista é furadaça, né? Essa ideia dos totalitarismos, né, é furada. Eu tinha lido um artigo do livro do Rui Fausto, que até meio elogiei ontem, porque eu tinha lido um artigo falando coisas assim que eu discordo, mas tem mais acertos e tal. Aí eu fui continuar a ler a introdução e li o primeiro capítulo, ontem mesmo, na madrugada. E aí eu vi ele caindo um pouco nessa esparrela, né? A gente pode depois até fazer um vídeo sobre esses totalitarismos, né? Que eu acho que é uma visão meio equivocada, né? O totalitarismo é um conceito ruim, eu acho, né? Um pouco ruim. E ele o tempo todo, o Rui Fausto fala democracia capitalista, acho tão papo furado, né? E falando dos extermínios, enfim, eu acabei achando o Rui Fausto bem ruim. Mas é isso, gente, assim, então eu só queria pontuar isso, assim, é meio um spin-off do vídeo de ontem. Esse é só para dizer que, apesar de eu não gostar muito do discurso da violência, acho que o ser humano já é violento. A esquerda, se estiver fortalecida e tal, e com capacidade de conduzir o país, de conduzir o mundo, né, a classe trabalhadora, se a classe trabalhadora se emancipar e a burguesia tentar, à base da violência, à base do terrorismo, que é como a burguesia faz, conter esse movimento da classe trabalhadora, mas se a classe trabalhadora, a maioria dela, estiver bem posicionada, não vai conseguir. Aí a gente naturalmente vai responder, vai usar de legítima defesa. Acho que não precisa fazer discurso bravateiro. É ruim discurso bravateiro, como citei. Dá cartucho para a direita e, vamos dizer assim, mobiliza o que há de pior na gente, né? Porque todos nós podemos ser violentos, né? Todos nós temos esse instinto agressivo também, mas não é o que há de melhor na gente, né? Mas é claro que, eventualmente, assim, pode não ter saída, né? A gente vai ter que usar de legítima defesa, mas eu tô me repetindo, né? Mas eu acho que a glamorização da violência, esse discurso da violência é um discurso que não é produtivo, né, para a esquerda. E a outra coisa foi, mas eu não sou da esquerda cirandeira, né? Assim, eu não sou, assim, nem sei que a esquerda é cirandeira, a gente entende mais ou menos, né? Mas eu sei que o mundo é duro, que a vida é dura e que não vai ser só cantando que a gente vai. Embora cantar é uma coisa boa às vezes, né? Se faz uma música boa, pode mover corações e mentes, né? Mas assim é isso. Eu acho que a gente tem que tentar assim achar o título do livro do Rui Fausto, uma esquerda difícil, né? Que eu não sei nem se. Eu acho que a esquerda que eu penso não é a mesma que ele, não. A esquerda, né, mais correta, né? Eu ia usar a palavra linha justa, mas linha justa tem uma conotação complicada, né? Autoritária. Mas o ponto bom é um ponto difícil. E eu acho que é um ponto que não é com a utilização do discurso da violência. E eu acho que também não é nem com a demonização, nem com a idolatria à União Soviética, tá? E aí, aliás, eu vou tentar fazer um texto depois, um vídeo depois sobre o Lula, porque eu acho que o Lula também é a mesma coisa. Nem a demonização que a direita e a extrema-direita fazem do Lula, nem a idolatria que certos petistas têm ao Lula, né? Eu acho que o Lula é o que ele enfim, é uma grande figura, provavelmente o maior presidente que a gente já teve, mas a gente tem que analisar de uma maneira desapaixonada, né? Sem demonizar, é evidente, né? Mas também sem idolatrar, né?
E, enfim, eu vou parar por aqui, porque é só para pontuar isso, para tentar deixar explicado, né, um pouco a crítica que eu fiz à violência, né, quando eu disse que eu sou da esquerda democrática, né, não é a esquerda cirandeira, nem a esquerda neoliberal, né, neoliberalismo progressista, nada disso, pelo contrário. E quando eu critico a União Soviética, também não é demonizar a União Soviética, não. A União Soviética fez muito bem para a classe trabalhadora no mundo inteiro, mas eu não acho que é um modelo que deve ser seguido, não. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que aprender com os erros da União Soviética, tá? Eu acho que a gente tem que superar, né? Assim como o socialismo é a superação do capitalismo, a gente não vai jogar fora o que o capitalismo construiu, né? De interessante, né? A gente não vai ser neoludista, a gente não vai destruir as máquinas, né? O Marx já falava isso, não é isso, né? Não é ludismo, né? É superação, né? O socialismo tem que superar o capitalismo. E da mesma forma, eu acho que as esquerdas têm que superar o modelo soviético. A gente tem que ser melhor que o modelo soviético. A gente tem que ver tudo que o socialismo errou e sermos melhores, né? Então é isso, né? Eu não sou viúva da União Soviética. Eu ia falar do stalinismo, mas se eu falar de stalinismo, eu vou ter que abrir uma outra... Eu vou fazer isso em outro vídeo. Vou conversar um pouco sobre stalinismo, porque tem gente que acha que o stalinismo nem existiu. Eu até entendo o que eles colocam, né? Por que eles dizem que nem existiu o stalinismo. Mas, enfim, apesar da crítica à União Soviética, eu não sou um crítico da Revolução Russa, não. Acho que a Revolução Russa foi algo positivo para a humanidade, né? A classe trabalhadora mundial teve uma melhoria de vida imensa, justamente porque existia uma alternativa ao capitalismo, né? A existência da União Soviética por décadas fez a classe dominante, né, a burguesia, durante décadas, dar os anéis para não perder os dedos. E quando acabou a União Soviética, a burguesia se sentiu bem à vontade para atacar com tudo. E aí a gente está nessa tragédia neoliberal que é o que a gente vive hoje. Então é isso, pessoal. Já foi. Beijão para todo mundo. Valeu.